hora de aprender um pouquinho mais com o jornalista, diretor da Cachaça Comunicações, Anderson Hartmann. E hoje nós vamos falar sobre a importância da mídia para pequenas e médias empresas. É isso fundamental, mesmo. Não é? Totalmente fundamental, né, Carmen? Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Já faz parte. Obrigado. Ele já faz parte. Carmen, assim, se a gente pegar um universo que hoje, de cerca de 200 milhões de brasileiros, 100 milhões têm acesso à internet, né? Isso é uma pesquisa do Instituto Ibope, e cerca de 85 milhões de brasileiros estão conectados ao Facebook. Então, se a gente for olhar esses dois dados, a gente não pode ignorar a força que as redes sociais, né, que a internet ela tem no momento atual da comunicação e, por que não dizer, também na hora de colocar dinheiro no bolso, né? Claro. Me diz uma coisa, Anderson. Tem empresas que às vezes acham assim, ó, bom, eu fiz o meu site está pronto, está ali paradinho, eu não preciso de mais nada. Fica valendo? Não vale, essa empresa está totalmente equivocada, porque não basta a gente ter o site como um cartão de visitas. Ele tem que ser alimentado. Ele tem que ser alimentado e não só isso, né? A gente pode ir adiante, né, com os canais nas redes sociais, né? Não basta fazer uma fanpage e não ter conteúdo compartilhado, né? Não ter novidade dessa marca, né? Não ter relacionamento com os clientes, né? Porque o público ele precisa de respostas prontas, né? Se a gente for olhar as características da internet imediatismo, né, instantaneidade, né, e interatividade. Então essas características elas precisam ser levadas a sério pelas marcas na hora de se relacionar com o seu público consumidor. Fazendo isso, elas não só vão fortalecer as suas marcas, né, claro, nas redes, como também vão atrair, né, esse consumidor para dentro do seu estabelecimento comercial. E às vezes o pequeno e médio empresário ele tem uma ideia falsa de que colocando em determinadas mídias ele vai ter um retorno, não é? E antes de a gente ir atrás daquela pessoa que veio vender aquela mídia, eu acho que a gente tem que falar com uma pessoa especializada e que vai nos dizer, não, essa mídia vai te dar retorno, essa aqui tu vai botar dinheiro fora, porque isso acontece muito, não é? Totalmente, porque se a gente for pegar, por exemplo, que cada marca tem um perfil e cada tipo de público, né, está em uma determinada mídia, a gente não pode ignorar isso, né? As mídias segmentadas, no caso, por exemplo, o Feminíssimo é um grande exemplo disso, que traz um retorno excelente para o seu anunciante. Por quê? Porque é uma mídia local, é uma mídia que está sendo diretamente impactada para o público porto-alegrense e do Rio Grande do Sul, ou seja, o resultado ele é muito mais assertivo do que às vezes você fazer um anúncio num jornal. Sabe assim, ó, que com certeza os outros programas que tem aqui, que são programas locais, vão se identificar com o que eu vou dizer, que nós temos uma dificuldade muito grande na hora de vender os programas, porque as empresas de maior porte aqui em Porto Alegre que poderiam nos patrocinar, elas desprezam a audiência e a formação de opinião que um programa local tem. E elas não se dão conta que aquelas pessoas que estão assistindo um programa local numa TV fechada, todo mundo que assiste é um cliente em potencial. Não é diferente do que se tu for colocar, por exemplo, num jornal. O jornal, quantas daquelas pessoas que vão ler o jornal e que vão olhar o teu anúncio são teus clientes? É fato isso, tu né? atinge direto o teu público. Totalmente. Né? Se a gente for pegar, né, o dito popular, né, separar o joio do trigo, né, é o que a gente faz aqui no Feminíssima, né? O público extremamente segmentado na área de arquitetura, de beleza, de moda, né, de lazer. Então, o empresário, o empreendedor dessa área, ele tem que investir em canais que são como esse, sabe? Por exemplo, extremamente focados, que é uma forma que você tem de ser muito mais assertivo com esse público-alvo, né, que é do seu segmento, que tem interesse nesse conteúdo dessa área, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? E as redes sociais é a mesma coisa. Quando a gente vai atrás de uma marca, a gente já sabe o que a gente quer encontrar lá. E se a gente chega lá e vê que uma fanpage, um Instagram está sem nenhum post há 4, 5 meses, você não volta mais. Claro. Você não vai curtir, você não vai se conectar com esse público, com essa marca, né? E aí você vai dar um tiro no pé. Porque muitas pessoas que têm aquela facilidade de mexer no Instagram, no Facebook, acham que podem prestar esse tipo de trabalho para lojas, para empresários, e não é bem assim. Nós temos que ter
uma empresa de comunicação que faça o trabalho bem direcionado, que sabe o que está colocando, não é? Para ter o retorno que espera. É muito oportuno esse teu comentário, Carmen, porque eu acho que mais do que isso, no meu caso, a minha formação é jornalística, né? Mas na minha equipe eu tenho designer, eu tenho profissional de marketing, eu tenho profissional de conteúdo, eu tenho profissional de redes sociais, então é uma equipe interdisciplinar que trabalha de uma forma estratégica para agregar valor para a marca que a gente atende. Então não basta ter um único profissional, você tem que ter todo um time, Claro. porque o visual, por exemplo, é o que atrai. Quando você vê nas redes sociais aí uma imagem bonita, uma foto bonita, é o que te atrai e te segura. Mas aí você vai ver a frase de apoio, né, que é a chamada. Claro. Se não tiver bem Faz toda a escrita, diferença. não adianta. E se você não tiver um link que leva com um conteúdo adicional, por exemplo, também não adianta. Então você tem que ter tudo sincado de uma Mas a forma pergunta que não estratégica, quer né? calar. Agora eu vou deixar ele uma saia justa. Sei que eu adoro fazer isso contigo. Mas as pessoas devem estar se perguntando, tá, mas daí eu vou contratar uma empresa de comunicação, como por exemplo a Cachaça, e deve sair muito caro. Não é, gente, assim, ó, porque se fosse também, o Feminíssima não é uma empresa tão grande que poderia contratar uma empresa muito cara. É um preço super justo e tu sabe que tu tem um trabalho com muita responsabilidade e que vai te retornar em seguida. Eu vou não aproveitar a oportunidade, então, para os telespectadores do Feminíssima que estiverem nos assistindo, quem nos telefonar na semana que vem, o telefone está aparecendo aqui na tela agora, e disser que assistiu ao Feminíssima, vai ter uma promoção especial no pacote de redes sociais. Então você, ó, pequeno empresário, médio empresário, que queira fazer a sua Comunicação digital, né? isso aí. Estratégica, né? Seu marketing digital. Tem uma boa oportunidade, não é, Sem dúvida. Anderson? A gente De toma o nosso conhecer o trabalho martelinho, da né? Cachaça. E entende melhor o que o cliente precisa, monta um pacote estratégico, né? Decidindo quais os canais que são mais focados para o público dele e inicia esse trabalho aí agregando bastante valor. É isso aí. Gostaram? Semana que vem tem mais.